Olá, queridos irmãos de jornada terrena, que a luz e a paz do Senhor Jesus faça parte de mais um momento nosso aqui no grupo. As nossas reflexões, os nossos estudos, sempre à luz da doutrina espírita. Muito obrigado aos senhores que aí estão conosco nesse momento, assistindo, alguns inscritos no canal. Muito obrigado. Alguns esclarecimentos. Nosso canal foi feito há poucos dias, mas o grupo de estudos espírita Casa da Santíssima, ele é uma realidade. É um grupo que tem 18 anos de idade. Ele funciona aqui próximo ao Világio Pavuna. Tínhamos uma sede cedida, uma casa que nós funcionávamos como sede na Rua Edéia, número 20, no condomínio Caçapava do Sul, aqui bem próximo do Világio Pavuna, mas por inúmeros motivos contrários às nossas vontades, certamente, nós tivemos que entregar a casa, mas certamente voltaremos com as nossas reuniões presenciais, pois o grupo ele existe, como eu falei, ele tem ata de fundação, tem estatuto, tem quadros de associado, tem um trabalho mediúnico, tem os estudos, tem as reuniões públicas com o passe, enfim. Nós desempenhamos o trabalho que uma casa espírita desempenha na sua localidade. E certamente nós retornaremos com as nossas atividades físicas. Mas por hora estamos aqui nesse canal. Por isso, nossa gratidão imensa a todos os senhores que aí estão conosco. E vai ter muita coisa legal aqui, muita coisa bacana. A ideia é que nós possamos estudarmos todas as obras de Kardec. Cada dia da semana, a ideia é postar um vídeo, sempre pequeno, não muito longo, cerca de 10, 15 minutos no máximo, com um tema de um livro de Kardec. Digamos, segunda, Livro dos Médiuns, terço, Livro dos Espíritos, quarta, a Gênese, enfim. Estudarmos as obras de Allan Kardec, pois essa é a proposta da Casa da Santíssima. Por isso o nome é Grupo de Estudos Espírita Casa da Santíssima. Então, nosso grupo ele tem essa proposta do estudo às obras de Kardec, a doutrina espírita na sua base. Não é? Então, a gente tem o trabalho mediúnico, nós temos bons médiuns de psicografia. Então, a Casa da Santíssima ela desempenha esses dois trabalhos, que é o estudo das obras e a parte mediúnica ligada aos médiuns. Meus queridos irmãos, é interessante nós iniciarmos deixando alguns breves comentários aqui, o que é a doutrina espírita. Por que isso? Você que está me ouvindo, que frequenta a casa espírita, que é espírita, certamente já ouviu isso que a gente vai conversar aqui. Mas o canal tem várias pessoas, amigos, conhecidos, que são simpatizantes do espiritismo, que são de outras religiões, sejam todos muito bem-vindos, porque espiritismo, primeiramente, é uma ciência. Palavras do senhor Allan Kardec, que foi o pesquisador que organizou toda a doutrina espírita, vinda dos espíritos superiores através dos médiuns. E Allan Kardec diz o seguinte: o espiritismo é a ciência nova que vem revelar aos homens, por intermédio de provas incontestáveis, veja, provas incontestáveis, ou seja, foi pesquisado, foi analisado e conseguiu chegar à conclusão de que aquilo ali era uma realidade. Então, o espiritismo é a ciência nova que vem revelar aos homens, por meio de provas incontestáveis, o intercâmbio ou a relação entre os espíritos e os vivos, os encarnados, o mundo físico, material. Então, a doutrina espírita, ela tem um caráter religioso, sim, porque nós nos identificamos como espíritos imortais,
nós seguimos o Evangelho de Jesus como guia e modelo para a humanidade, o amor, o perdão, a prática do bem, não é mesmo? A autoeducação, porque o Evangelho de Jesus é todo autoeducativo. E temos o Criador universal, que é a inteligência suprema do universo, que conhecemos como o nome de Deus, não é mesmo? Isso não é novidade para ninguém. Todas as religiões, de alguma forma, acreditam no Deus, no seu Deus, ao seu modo, enfim. Então, nós temos Deus como Criador, Jesus como guia e modelo. Sendo por essa ótica, sim, o Espiritismo pode ser considerado uma religião, mas ele primeiramente é a ciência que nos explica, gerando a filosofia, que é isso que nós estamos aqui conversando, essa filosofia de vida, não é? Sobre espiritualidade, vida física, a morte do corpo, a reencarnação, a lei de causas e efeitos. Isso é a filosofia espírita. E que nos dá esse caráter religioso. Mas por que a gente está falando isso? Exatamente para você que tem a sua religião, seja ela qual for. Não vamos citar nomes aqui, porque todas as religiões são boas. Como Allan Kardec nos diz, a religião, qual é o papel da religião? É fazer, tornar homens de bem. Então, toda religião que está tornando o homem homem de bem, ela está cumprindo seu papel. Por isso, querido irmão, querida irmã de jornada terrena, seja qual for a sua filosofia espiritualista, a sua religião, seja muito bem-vinda aqui no canal. Porque conhecimento só agrega, não é? Então, o próprio Allan Kardec, na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, ele coloca lá a filosofia de Sócrates, Platão, como anterior ao cristianismo. Foram precursores da doutrina espírita, do cristianismo, não é mesmo? Então a gente vai vendo que a doutrina espírita ela é muito aberta com relação a tudo isso. E Allan Kardec vai mais longe ainda quando ele diz: nós podemos ter um espírita católico, um espírita protestante, um espírita muçulmano, um espírita ateu. Como ateu? Se vocês acreditam em Deus, sim, mas o ateu, ele está o quê? Absorvendo, está pesquisando, está acompanhando, está analisando o que é colocado segundo os postulados da doutrina espírita. E certamente, se ele estudar atentamente a doutrina espírita, uma coisa é certa, ele jamais será ateu. Porque nós temos uma visão magnífica do Criador. Esse que nós conhecemos pelo nome simplesmente de Deus, não é? O Senhor do Universo, inteligência suprema, Senhor do Universo, Jeová, Deus. Os nomes não importam. Como os espíritos disseram a Kardec. Seja em nome de Alá, em nome de Deus, o importante é fazer o bem. Todos, não é, estão e serão recompensados, serão reconhecidos da mesma forma. Então os rótulos, os nomes, isso são nossos. Por isso, todos são muito bem-vindos à casa espírita. Todos são muito bem-vindos à doutrina espírita. Porque, como nós falamos, primeiramente, é uma ciência que gera uma filosofia de vida que nos ensina, nos explica quem somos, de onde nós viemos, para onde nós vamos, e mantém essa ligação com os benfeitores do Senhor, com Jesus, com o Pai Criador, os Espíritos da Luz. Portanto, todos sejam muito bem-vindos. Queridos irmãos, nós vamos falar muito aqui, mas muito, sobre espírito. Todos nós sabemos que somos um espírito ou alma, independente de religião, não é? De filosofia religiosa. Todos nós sabemos que nós somos um espírito ou uma alma, de acordo com a filosofia de cada um.
que nós temos um corpo físico, que isso é uma vestimenta do espírito ou da alma, não é mesmo? E que nós temos um perispírito. Mas o que é um perispírito? O nome já diz. Peris, spirit. Peris, capa. Spirit, espírito. Então, perispírito é a capa do espírito, ou seja, o corpo espiritual. Como assim, Carlinhos? Sim, vou trazer aqui um bonequinho aqui que nos ajuda muito a entender isso. Esse bonequinho aqui é o Rivail. Rivail é o nome de Allan Kardec, né? Professor Rivail, como era conhecido. Então, nós somos exatamente isso daqui, ó, o corpo físico, material, rígido, como o meu, não é mesmo? E nós temos, além desse corpo físico que fica aqui na Terra, que perece, que vai, ao desencarnar, vai desintegrar, vai decompor, nós temos esse corpo aqui, ó, um corpo fluídico, tá vendo? A gente consegue enxergar através dele. Por quê? Porque ele tem uma parte espiritual e uma parte material. Tá? Ele é um intercâmbio, ele é um intermediário entre o corpo físico material, esse aqui, que nós sentimos, nós apalpamos, e o espírito, que na grande verdade, o espírito é uma chama, é uma luz, segundo os espíritos, a Kardec. Nós não vamos trazer aqui a vela com uma chama, porque eu estou gravando no quarto, e seria um risco, não é? Então a gente tem que trabalhar sempre com muita prudência em tudo, com disciplina, disciplina, disciplina. Mas a informação dos espíritos, Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, é que o espírito não tem forma definida. Ele é um foco de luz. Seria mais ou menos isso aqui, ó. Uma luz, tá? Como a chama de uma vela, da cor mais ou menos do rubi. Então, para que a gente entenda, o espírito é um foco de luz, energia, ele não tem forma. O que dá forma ao espírito é o quê? Só para que a gente entenda, tá? É o perispírito, é o corpo espiritual. Tá? Então, esse corpo espiritual, vou apagar aqui, a gente já sabe que o espírito não tem forma física. É uma chama, é uma energia. Por isso Jesus disse, brilhe a vossa luz. Não é mesmo? Nossa luz já existe. Nós só temos que fazê-la brilhar, sobrepor a matéria, expandir luz, clarear mentes. Por isso, brilhe a vossa luz. Porque você já é luz, eu sou luz. Nós somos isso aqui como espírito imortal, tá? Uma chama. Então, voltando aqui, o que dá forma ao espírito é esse corpo espiritual. Alguém vai falar assim, caramba, Carlinhos, mas ele é idêntico ao corpo físico, não é? Bem parecido. Sim, exatamente. Na grande verdade, queridos irmãos, é o perispírito, o corpo espiritual, que serve como molde na encarnação do espírito. Ou seja, quando nós vamos reencarnar, o que acontece é isso aqui, ó. O molde é o corpo espiritual, o perispírito, que modela o corpo do feto, do bebê. Aí nasce a criancinha lá, tá? Então, não é o contrário. Muitas pessoas pensam, ah, o meu perispírito é a cópia do corpo físico. Não é. Está enganado. Não é isso. É o contrário. O meu corpo físico, que os senhores estão vendo aqui, o Carlinhos aqui, ó. Tudo que você está vendo aqui é a cópia disso aqui, do corpo espiritual, do perispírito. Ah, mas como é que isso acontece? Como é que isso funciona? Calma. Calma, que nós traremos um vídeo somente falando sobre o perispírito, tá? A função dele, como ele age na reencarnação, como ele é modelado pela mente do espírito, tá bom? Então a gente vai entender toda essa relação de doença, de problemas da vida física, material, com as vidas passadas.
Ah, por que que eu nasci assim? Por que que eu nasci com esse defeito? Por que que eu nasci com essa síndrome, com essa doença, com esse distúrbio? Então, esse aqui é o molde, tá? Que vai formar um novo corpo na nova reencarnação. Então, para que a gente entenda, o meu corpo físico está aqui, é a cópia do meu perispírito, não é o contrário, tá bom? Então, lá na frente, a gente vai entender muito bem isso aí, tá? A gente vai entender, como eu falei, qual é a simbiose aí que está entrelaçada entre pensamento e perispírito e corpo físico. Tudo a ver, tudo a ver. Por quê? Porque quem modela esse corpo aqui espiritual é a mente do espírito. E quem modela o novo corpo é o perispírito moldado pela minha mente. Dá para perceber? Então, essa é a grande simbiose aqui entre os problemas da vida atual com o passado. Está tudo armazenado onde? Na memória do espírito. Que é isso aqui, ó. É uma chama, é uma luz, tá? Que projeta o seu corpo espiritual. Então, se eu tenho na minha memória todo esse projeto aqui automático, isso é automatizado, tá? Ninguém pensa, ah, eu vou projetar meu corpo assim. Não, é automático. Tudo que a gente passa, tudo que a gente vivencia hoje, nós projetamos aqui. E quando, na próxima encarnação, ele serve de molde para o novo corpo, o que que acontece? Reflete aqui o que está projetado aqui pela minha mente, pelas situações que eu passei no passado. Então, a temática é essa aí, mas calma. Se complicou, calma. Porque nós vamos explicar passo a passo como esse processo acontece. Mas para que a gente entenda nesse nosso princípio de conversa, é importante nós entendermos isso, que nós somos um espírito, que é a chama, a luz, nós temos um corpo espiritual, que nós modelamos ele pelo nosso pensamento, e que ele é a forma, o molde para o corpo material, isso aqui que a gente está vendo, tá? Então, quando a gente vê um espírito na espiritualidade, nós estamos vendo o quê? O seu perispírito. Ele apresenta-se com a forma perispirítica, tá? E esse corpo, ele acompanha o espírito em qualquer lugar. Ah, lá em nosso lar, no mundo espiritual, os espíritos estão o quê? Revestidos pelo corpo espiritual, pelo perispírito, tá? É necessário algo semimaterial e semi-espiritual para unir isso aqui, ó. Uma chama, que é o espírito, uma luz, a um corpo físico. Como uma luz tocaria um corpo físico? Não tem como. Então nós precisamos desse agente aqui intermediário, tá vendo? Entre o pensamento, que é o espírito, e o corpo material físico. Então nós temos o quê? Um agente metade espiritual, metade físico, como nós veremos à frente, tá bom? Então, é importante nós conhecermos isso. Corpo físico, perispírito, que é o corpo espiritual, e espírito. Essa união promove a vida. É o Carlinhos que aqui está falando para todos os senhores e senhoras. São os senhores e senhoras que aí estão me ouvindo, tá ok? Então, essa é a simbiose aí que existe a todos nós que estamos encarnados. E os espíritos que voltaram à erraticidade, que é o mundo espiritual, tá? Eles possuem isso aqui, o corpo espiritual. Nós encarnados possuímos o perispírito e o corpo físico, nessa simbiose aqui, que os senhores estão vendo, tá ok? Então, essa foi a nossa conversa de hoje, para que a gente comece a preparar um caminho, um terreno de muitos estudos bacanas aqui. Nós vamos conhecer essa simbiose aí de pensamento com doenças,
traumas, com síndromes, tá? Justamente essa é a temática da coisa. E nós vamos esmiuçar isso daqui. E vamos trazer um vídeo, como eu falei, somente sobre o perispírito, ou mais de um, porque é um assunto imenso. O entendimento do perispírito, nós vamos entender com muita clareza a doutrina espírita, a lei da reencarnação, a lei de causas e efeitos, e a gente vai identificar o Pai que Jesus nos deixou, não Deus que castiga, que pune, que você nasceu para sofrer. Isso não existe. Nós vamos ver isso através da doutrina espírita, que Deus é amor, Deus é Pai. Ele proporciona aos seus filhos sempre um momento de reparação dos erros do passado. Então não é castigo, não é vingança de forma nenhuma. É a reparação que a própria criatura tem que movimentar pelo seu pensamento, pela sua vontade. E a gente lembra de Jesus quando diz: que queres que eu faça por ti? Senhor, me cura. Então levanta e anda. Essa é a proposta da doutrina espírita. E a gente vai trazer aqui muitos estudos bacanas. Se for possível, dá um joinha no vídeo, se inscreva no canal, divulgue, porque a gente está preparando aqui bons estudos nesse canal espírita, com as graças de Deus. Deus abençoe o seu dia, seu final de semana, muita luz e muita paz em nossos propósitos, em nossa caminhada. Graças a Deus.